Salve pessoal, tudo bem? Você que quer começar uma carteira de investimentos e não sabe qual a primeira ação comprar, você que já tem uma carteira de investimentos e quer uma ação rentável, segura, entre aspas, dentro da renda variável e que entregue bastante dividendos e esteja num bom setor, é essa ação e é esse vídeo que você precisa assistir. Todo mundo sabe que o Banco Itaú é o maior banco do Brasil e um dos maiores da América Latina, se não o maior. E eu venho trazer esse vídeo hoje para trazer o ótimo resultado que o banco teve nesse segundo trimestre de 2025, fazer uma simulação de investimentos, falar sobre as informações gerais do banco, sobre preço de cota, dividend yield, rentabilidade, que é muito importante, distribuição de dividendos e o relatório em si, carteira de crédito, margem financeira, tudo o que você precisa saber para investir no banco. No final, vai ter a qual das casas de investimento, Genial, XP e outras grandes casas, e uma simulação para você saber o quanto que você precisa investir no banco para ter determinado nível de renda mensal passiva todos os meses na sua conta. Então assiste esse vídeo até o final, escorrega aquele like, curta, compartilhe e deixa aqui nos comentários para saber se você tem ações do Itaú ou se você prefere investir em outro banco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Como eu falei na introdução do vídeo, vamos às informações gerais do fundo, preço de cota, rentabilidade, dividendos, rentabilidade comparando com os benchmarks e muitas outras informações. Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam a quantidade de atividades que o banco está envolvido. Está envolvido com laranjinha, administração de fundos, conta bancária, bancos de investimento, cartões consignados e muitas outras atividades que você consegue ver aí na tela. Então, o banco ele tem todo um portfólio para rentabilizar e diluir o risco de cada atividade que ele possui. É muito importante porque, mesmo o banco diversificando suas atividades, é uma lição para você diversificar os seus investimentos e não deixar concentrado em nenhum ativo em específico, ok? O Itaú ele tem um preço de cota hoje de R$ 32,54, tem um dividend yield ali interessante de 8,34%, lembrando que eu estou falando aqui do YouTube 3, e apresentou nos últimos 12 meses uma rentabilidade superior a 33%. Vocês podem ver aqui no gráfico que o Itaú apresentou uma rentabilidade muito grande nos últimos 5 anos. A cota ela só sobe com alguns sobressaltos, o que é normal. Se formos levar em consideração a rentabilidade do Itaú com outros benchmarks, como por exemplo o Ibovespa, o CDI, que é o benchmark da renda fixa, e o IPCA, que é a inflação, você vai ver que o Itaú, em relação a esse ponto, ele rentabiliza muito mais a sua carteira ou os seus investimentos do que qualquer outro benchmark. Por exemplo, o CDI, que é essa linha aqui, o Itaú, olha o tamanho dessa boca do jacaré. Se você for levar em consideração o IPCA, que é a inflação, olha só de rentabilidade real que você vai ter investindo no Itaú. E o Ibovespa nem se fala. O Ibovespa aqui nesse gráfico, nos últimos 5 anos, ele está perdendo para o CDI e para a inflação. Olha só. Enquanto que o Itaú, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria quase 2.400, mais do que dobrou o seu dinheiro. Enquanto que, veja bem, no IVVB11, que ele espelha o S&P 500, que é a bolsa americana, você teria 2.040. Então você teria aí aproximadamente R$ 340 de diferença em relação à bolsa americana. Mesmo com toda essa rentabilidade, você consegue ver que a cota do Itaú está muito longe do seu máximo. O PL é um indicador de preço, então quanto menor esse indicador, melhor para você, porque você vai comprar um ótimo ativo com desconto. O PL ele tem como referencial ali, como você já sabe, o número 10. O que tiver abaixo de 10 tende a estar com desconto e o que tiver acima tende a estar com sobrepreço. Mas você precisa analisar, como eu trouxe aqui, o histórico desse indicador com relação ao tempo. E você também precisa analisar o comparativo do Banco Itaú com outros players. E você pode ver que o Banco Itaú, com relação ao indicador de preço, ele está ali levemente abaixo da média. Está com 8,4 hoje, enquanto que a média é 8,9, quase 9, né? Então, mesmo assim, mesmo com toda essa rentabilidade, com dividendos interessantes e ser o maior banco da América Latina, você ainda consegue comprar a cota do Banco Itaú com desconto. O Itaú, com relação aos dividendos, ele distribui dividendos mensais. Todo mês vai pingar ali 1 centavo pelo menos na sua conta. Só que você também tem distribuição dos dividendos reais de fato, né? Quando o banco ele anuncia o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio. Você pode ver que teve ali distribuição em janeiro, alguma coisa em fevereiro, depois maio, agosto, depois em fevereiro de novo.
você teve alguma coisa ali entre novembro e dezembro, então volta e meia tem alguns dividendos reais, mas todo mês você vai ter uma mensagem de dividendos da sua corretora. O Banco Itaú, ele tem um dividend yield de 8% ali, quase 9%, mas ele distribui somente 67% do seu lucro na forma de dividendos, ou seja, o payout. O que não é muito, mas também não é pouco, está ali levemente acima da média, próximo da máxima que ele já distribuiu, mais de 100%. Isso aqui eu não acho saudável, eu não recomendo. 67% para o lucro do Itaú está ótimo e é bastante saudável e sustentável. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, que é o relatório em si, publicado pelo banco, do seu resultado trimestral. E foi um resultado muito positivo. O resultado recorrente gerencial do banco ficou em 11,5 bilhões, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período, em relação ao trimestre anterior, que é bastante coisa, e quase 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, no intervalo de um ano rendeu quase 15%. Margem com clientes é a rentabilidade com os juros, cresceu 3% de um trimestre para o outro e 15,5% no intervalo de um ano. NPL, que é a qualidade do crédito, quanto menor for esse indicador, melhor. Aqui a possibilidade de calote. No consolidado ficou em 2% ali aproximadamente, estável trimestre a trimestre, e caiu 1 ponto percentual no intervalo de um ano. E com relação ao Brasil, ficou em 2%, estável também em relação ao trimestre a trimestre, e também menos 1 ponto percentual no intervalo de um ano. Você vê que o resultado foi positivo recorrente, o resultado com juros ficou muito acima e a qualidade do crédito melhorou. O ROI, que é Return on Equity, que é o quanto que o banco consegue rentabilizar com o patrimônio que ele possui, aumentou 0,8 pontos percentuais de um trimestre para o outro e 1% no intervalo de um ano, ficando em 23,3%. Isso aqui é insano, muito acima da taxa Selic. Então, a rentabilidade do banco com seu patrimônio está acima da renda fixa, que por si só já está alta, está em 15% hoje. Isso é no consolidado, mas em relação ao Brasil ficou ainda melhor, 24,4%. Olhando a carteira de crédito do banco, isso aqui você precisa ter muito cuidado, porque a carteira de crédito do Banco Itaú é a maior e de longe para o segundo colocado, que é o Banco do Brasil, mas tem que esperar o resultado dele. Com relação às pessoas físicas, houve um aumento de 0,7% de um trimestre para o outro e de 8% no intervalo de um ano. Ou seja, você cresceu uma carteira, crescer 8% uma carteira que é 1,4 trilhão é muita coisa. Com relação às pessoas físicas, o que tem um peso maior é cartão de crédito, e ele cresceu ali 7,7% no intervalo de um ano. Agora, o crédito imobiliário, que é o segundo em peso na carteira de crédito de pessoas físicas, cresceu 17%. Olha só o tamanho desse resultado. Com relação a pessoas jurídicas, grandes empresas correspondem pelo maior volume desse segmento, que cresceu 6,5% ali no intervalo de um ano. Só que micro, pequenas e médias empresas, que também não fica lá muito atrás, cresceu 13%, ou seja, um crescimento muito relevante. Da carteira de crédito do Banco Itaú, pessoas jurídicas têm um peso maior do que pessoas físicas, ok? Então você já tem uma análise bastante interessante de como é composto a carteira de crédito do Banco Itaú. Você tem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Dessa classificação, pessoas jurídicas têm um peso maior. Das pessoas jurídicas, grandes empresas têm um peso maior, porém, pequenas, médias, micro, pequenas e médias empresas apresentou um crescimento maior. Na carteira de crédito de pessoas físicas, o maior peso é cartão de crédito, que apresentou um crescimento de quase 8%. Crédito imobiliário é o segundo no peso da carteira de pessoas físicas, que apresentou um crescimento de 17%. Então você já tem aí um panorama geral de como é composta a carteira de crédito do banco. A margem financeira com clientes, ou seja, a sua receita com juros, no primeiro trimestre de 2025 saiu de 29,5 bilhões para 3,3 bilhões, ou seja, um crescimento de quase ali, um crescimento de 1 bilhão. A margem financeira com o mercado, né, que é a atividade do Brasil e América Latina, ficou em 0,900 milhões aqui, enquanto que no intervalo de um ano estava em 1,1 bi. E aqui nós conseguimos ver a qualidade de crédito total.
Não se assuste com esse gráfico aqui, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Nós temos aqui nessa parte de cima NPL entre 15 e 90 dias e acima de 90 dias consolidado. Nós temos o Brasil em cinza, o total em laranja e a América Latina em azul. Na América Latina ficou em 2,3%, enquanto que o total do banco consolidado é 1,7% e especificamente no Brasil é 1,6%. Você vê que são números bastante baixos, ou seja, a qualidade do crédito do Itaú ela é muito boa. Agora, as informações acima de 90 dias ficaram no Brasil em 2%, 1,9% no total e 1,4% na América Latina, também bastante comportado e bastante estável. O guidance do banco, ou seja, o que ele esperava para esse resultado, era um crescimento entre 4,5% e 8,5%, o que foi mantido, né, o que de fato aconteceu. A margem financeira com clientes esperava um crescimento de 7,5% e 11,5%, e cresceu ali 11% e 14%. Margem financeira com o mercado, que estava ali entre 1 bi e 3 bi, foi mantido. O custo do crédito também veio em linha com o que o banco esperava. A receita com prestação de serviços também e despesas também. Vamos agora para a terceira parte do vídeo, que são as notícias que as casas repercutiram do banco. Banco Itaú, lucro sobe 14% no segundo trimestre de 2025 e vai para 11,5 bilhões. ROI, Return on Equity, chega a 23%. Na Genial, uma grande casa, nós temos aqui a expectativa da Genial, a expectativa de mercado e o reportado pelo banco. A expectativa da Genial era um lucro de 11,4 bilhões. A expectativa de mercado, 11,3. E o que o banco reportou foi 11,5, levemente superior às expectativas da casa. O que vamos olhar agora é a quarta parte do vídeo. Eu sei que é a mesma imagem, mas vamos olhar para um outro ponto. Vamos olhar aqui para o que a Genial, a casa, está recomendando para as ações do YouTube. O preço de cota hoje, quando foi publicada essa notícia, está em R$ 35,70. A Genial tem um preço-alvo de R$ 43,80, com um potencial de crescimento de 22,7%. Então, a Genial ela dá compra para essa ação. É muito importante que vocês tenham muito cuidado a analisar esse tipo de relatório, porque não necessariamente as ações do banco vão para esse preço-alvo, tá? É uma estimativa que a casa está fazendo com base nos resultados que o banco tem apresentado, tá? Mas muito cuidado, não é para você investir olhando somente nisso. De acordo com o BTG, outro gigante, o preço de cota, quando essa call foi liberado, estava em R$ 36,26. O preço-alvo do BTG para o Banco Itaú é R$ 40,00, com um potencial de crescimento de 10,3%. Então, o BTG ele também dá compra para as ações do Itaú. E vamos agora para a última parte do vídeo, que são as simulações dos nossos aportes. O YouTube 3 hoje ele está com um preço de cota de R$ 32,88, tem uma distribuição de dividendos por ano hoje de R$ 2,71 por cota, e vamos simular agora o quanto que você tem de renda mensal a um determinado número de cotas e um valor investido no banco. Vamos começar aqui com 500 cotas. Com 500 cotas, você tem um valor investido de 16.440, você recebe por ano 1.355 e uma renda mensal de R$ 112. Com 1.000 cotas, a gente dobra, né? Vai ficar ali 2.710 de dividendos por ano e uma renda mensal de 225. E você vai ter investido cerca de 32.880. Com 3.000 cotas, você tem uma renda mensal de R$ 777,50 e um valor investido de quase R$ 100.000. 5.000 cotas, a renda mensal passa para R$ 1.130 e você investiu cerca de R$ 164.000. Dei uma acelerada aqui. 15.000 cotas, você tem uma renda mensal de R$ 3.390 e você investiu aproximadamente R$ 500.000. Agora você tem 30.000 cotas do banco, você tem uma renda mensal de R$ 6.770 e você tem um valor investido de R$ 990.000 ali aproximadamente. E por fim, 50.000 cotas, você investiu cerca de 1.640.000 e você vai estar ganhando por mês 11.300 aproximadamente.
Lembrando que esse 1.600.000 é muita coisa, mas isso será construído ao longo do tempo. E você terá esse patrimônio rendendo quase 40%, né, quase 30% que rendeu, fora essa rentabilidade dos dividendos, que você vai reinvestir, você vai poder gastar, você vai poder pagar conta, viajar, fazer o que você quiser. Mês a mês, esse dinheiro aqui vai cair independente daquilo que você faça, e esse dinheiro de 1.640.000, que é o seu patrimônio investido na bolsa de valores, vai estar rendendo. Então, eu acredito que seja um ótimo negócio. O que eu quero que vocês entendam é que o investimento em bolsa de valores precisa focar em boas ações, a bons preços e longo prazo. E é isso que eu estou trazendo para vocês com o Itaú. Eu trouxe simulação de investimentos para renda passiva, a notícia de casas de análise, como foi o resultado do Itaú, tudo para viabilizar vocês na call de investimentos, para saber se vocês decidem se vocês vão investir no banco ou se vocês vão aumentar a participação dele na carteira que vocês já possuem, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se ficou faltando alguma coisa ou se vocês querem acrescentar algo no vídeo. Beleza? Eu espero que vocês façam um excelente investimento, ganhem muito dinheiro e se inscrevam aqui no canal. Então, valeu, um grande abraço.